Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 2 de março, terça-feira, vamos refletir a palavra do Senhor, vamos deixar que a palavra haja dentro do nosso coração, que possamos abrir os nossos ouvidos, também o nosso coração para a escuta dessa palavra, para que o Espírito Santo desça sobre nós e que nós possamos ter uma terça-feira abençoada e refletir este Evangelho que o Senhor nos dá no dia de hoje. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e os seus discípulos. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e disse-lhe: Mestre da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarraram pesados fardos e o colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho desta terça-feira, o Senhor nos convida a entrarmos na humildade. O cristão é aquele que é humilde. O cristão é aquele que não fica se vangloriando, porque sabe que temos um Deus que é muito maior que nós. Que nós possamos, meus irmãos, se colocar como os últimos. Como Jesus. Jesus era Deus. Jesus não era, é Deus. E Ele se fez último, se fez pequeno. Quis ser humilde, quis ser pobre, quis ser um bebê como nós. Se fez como nós, na fragilidade de uma criança, que não tem forças nenhuma. Para quê? Para mostrar a humildade. Jesus, sendo rei, sendo Deus, podia estar num castelo, podia ter guardas ao seu redor, usar coroas de ouro, mas não. Ao contrário, Ele nasceu junto com os animais. O seu berço de ouro foi uma manjedoura. O seu trono foi a cruz. E a coroa de ouro foi a coroa de espinhos. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Nós temos um Deus que não se acha um Deus maior, mas se faz irmão, se faz servo. Que maravilha, meus irmãos. Esse Deus que ama a cada um de nós e nos faz seus filhos. Aquele que se exalta será humilhado. Portanto, nos tornemos humildes diante do Senhor e dos outros. Cristão é aquele que serve. Cristão é aquele que não fica triste por estar a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. O cristão é aquele que se alegra, porque sabe que Deus está conosco. Irmãos, a palavra de hoje é uma palavra de graças e bênçãos. Que nós possamos reconhecer que nós só temos um mestre, que é Jesus. Nós só temos um Deus
que está olhando por nós, que está olhando por você neste momento, que está curando as tuas feridas, que nós possamos olhar para Deus e ver que só Ele é o Deus da nossa vida. Shema Israel, Adonai Elohenu, o Senhor é um. Escuta a esse Deus, escuta a esse Deus que é um. O Senhor quer que nos façamos humildes, que possamos servir uns aos outros, ser humildes. Hoje a palavra de Deus, o convite para nós é este: sermos humildes, sermos o menor diante dos outros. Se o outro quiser passar por cima de nós, não tem problema, nos alegremos. Se alguém te bater a face e oferece a outra, é uma palavra difícil, mas não tem problema, porque o Senhor está olhando por você. Meu irmão, sei que as dificuldades do dia, sei que as tribulações são grandes. Com certeza, eu sei que você está passando por muitos, eu também. Mas não há problema. Façamos humildes, pequenos como o Senhor. E Ele, sendo Deus, vai olhar por nós e vai nos ajudar. Ânimo, meus irmãos, coragem. O Senhor está no meio de nós. Acreditemos nisso, tenhamos fé. Que nós possamos ter uma ótima terça-feira. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.